O projeto Coati, ele foi feito pelo coletivo Lentes Comics, né, que a gente vem com essa intenção de trazer os quadrinhos, sair do recorte, né, esses quadrinhos e levar para esse recorte para crianças e educadores, né. Então a gente começou a primeira edição em Belo Horizonte e agora a gente está em Eunápolis. Aqui para Eunápolis a gente trouxe uma proposta de fazer as oficinas durante uma semana. Então de segunda a sexta a gente fez a oficina de criação de personagem, construção de fanzine com Prisca Paz. E à noite a gente fez um trabalho sobre quadrinhos em sala de aula. O Viola é uma instituição cultural que é praticamente um movimento, né? Então a gente, nesse movimento, trabalha a dimensão da cultura a partir da comunidade, né, do cotidiano comunitário. A gente faz então isso se transformar em ações lúdicas, ações políticas, ações de deslocamento das pessoas e também do pensamento. Aí a gente junta tudo isso e vai tocando barco aqui. Então o Viola preza muito mais, vamos dizer assim, pela ação cultural do que assim, pela a expressão artística do espetáculo. Aí o Viola, então, nessa caminhada é que vai fazendo a formação política cultural de jovens e crianças aqui no espaço de cultura. Os meninos aqui do entorno do Viola, principalmente do bairro do Gusmão, eles precisam muito, eles procuram muito essa questão de desenhos, de quadrinhos, dessas coisas. Então o Coati ele veio casar com essa necessidade da meninada de estar participando de uma atividade que inclua o desenho animado, o desenho em quadrinho, essas coisas. Então o Coati é um projeto que caiu com uma luva pro Viola de bolso. Uma coisa é ser tupi, outra coisa é ser tapuia. Feijão no prato e farinha na cuia. Uma coisa é ser tupi, outra coisa é ser tapuia. Feijão no prato e farinha na cuia. Uma coisa é ser tupi, outra coisa é ser tapuia. E hoje a turma foi convidada a fazer um zine coletivo a partir de uma escrita criativa, que foi de uma história que eles criaram em conjunto. E o resultado dessa história vai ser o fanzine em conjunto. Além disso, eu pedi para eles também pensarem num tema para que eles possam construir o zine, que vai ser a produção individual de cada um e cada um. E aí isso vai ser desdobrado ao longo da semana. A gente vai trabalhar com a montagem, a diagramação, a arte final, a encadernação e o acabamento. Estrelas soltas, abateu a caça, espantou no açoite a solidão. Uma coisa é ser tupi, outra coisa é ser tapuia. A gente fez umas capas, a gente fez a capa do livro que a gente ia fazer, cada uma ficou com a parte da outra para desenhar e escrever o que você achar, o que você achar melhor de fazer. A gente está aprendendo a fazer fanzines, pode ser de vários tipos, pode ser vários temas. Eu fiz com as capinhas de zumbi. Caso eu assisto muito filme de luta, de apocalipse, de zumbi. São 7 desses aqui costurados. E desses aqui. Peraí. Aí ficou 7 de cada. Tá, esse aqui é sobre animais místicos. Olha, aqui eu fiz um texto sobre, e aí eu fui fazendo desenho de cada um. Nossa, você desenha muito bem. Obrigada. Daí tem esse aqui também, que são animais que eles não existem na vida real, mas aqui é o mundo que vamos fingir que eles existem, sabe? Eu fiz um poema comparando a beleza de uma moça com uma rosa. Isso. Mais falatórios
eu fiz corações falando sobre mim e falando um pouco de cultura. E aqui eu fiz bom humor, luz, fé, amor, arte. Eu faço umas palavras. Oficina de criação de personagem e a oficina foi bem legal. Primeiro a gente colocou para os meninos fazerem, criar um personagem a partir de algumas características. Então eles criaram histórias a partir do personagem que eles inventaram. Na segunda atividade eu pedi para que cada um criasse um personagem falando como se fossem eles, sendo super-heróis, qual poder teria. E a terceira atividade foi trabalhar em conjunto a criação de um personagem que seria um monstro. Então cada um fez uma parte do corpo do monstro e para gerar um resultado. E eles escolheram o nome do monstro e quais seriam as características dele. Uma coisa é ser tupi, outra coisa é ser tapuia. Mas uma coisa é ser tupi, outra coisa é ser tapuia. Uma coisa é ser tupi, outra coisa é ser tapuia. Uma coisa é ser tupi, outra coisa é ser tapuia. Então, a oficina que eu dei foi sobre quadrinhos em sala de aula, que é o foco educadores, né? Que a gente ensina as potencialidades dentro da sala de aula, né? Como ferramenta de ensino. Então a gente apresenta material, fala sobre elementos dos quadrinhos e formas que vão auxiliar numa avaliação de novos materiais que possam ser utilizados com adolescentes, com crianças, de acordo com os alunos que eles dão aula, né? E eu queria saber essa dinâmica mesmo da montagem dos quadrinhos, né? Até mesmo para trabalhar com as crianças, porque é um público que eu estou começando a trabalhar agora. Estou pegando essa experiência há meses e eu quero mais experiência. Bom, eu vim, soube de última hora, mas eles vão dar algumas metodologias de como trabalhar quadrinhos na sala de aula. E a gente, enquanto educador, sempre está pensando em inovar nossas metodologias, então despertou a curiosidade por eu já ter trabalhado, não com histórias em quadrinhos, mas com charge, que é outro tipo de texto, né? Então a ideia de inovar, de incrementar, de levar o novo para a sala de aula, porque a gente está pensando, quando a gente pensa na sala de aula, a gente de história, sempre dá aquela história do professor maçante, aquela coisa do texto, então a gente leva um outro, não né, o quadrinho é um texto, mas é um novo tipo de texto, um texto divertido, um texto que informa, mas que a partir da informação também diverte. Então a ideia de vir pro curso foi de ver como vocês iam abordar essa ideia de como levar isso para a sala de aula. E a ideia que a gente fez aqui agora, que eu não lembro o nome, mas foi muito divertido. E além de ser divertido, também informa e ensina e leva a gente a pensar, tipo, essa ideia de você pensar rápido, você ter um tempo. Então isso tudo faz parte da construção do sujeito, que é isso que a gente tanto pensa quando está lá na sala de aula. Eu sou professora de língua portuguesa de uma escola estadual, né, dou aula para o ensino médio, e o conteúdo do livro didático que a gente está trabalhando na sala de aula, ele sempre mescla o conteúdo, o texto, né, a prosa, com os quadrinhos. Então, assim, para o professor é sempre importante, né, se qualificar, melhorar, entender mais o quadrinho para estar passando para os alunos, e aí então eles, além de trabalhar o texto, trabalhar o quadrinho e tipo, obter a informação do conteúdo, né, de português. Eu vim porque na verdade, o meu curso tem uma disciplina específica falando sobre a história em quadrinhos, né? O uso da história em quadrinhos em sala de aula e também como fonte para pesquisa histórica. E aí eu vi a divulgação no WhatsApp, no grupo da minha turma, e eu me interessei porque, apesar de a gente ter uma disciplina de 60 horas, é sempre interessante o trabalho, entender um pouco mais como trabalhar a história em quadrinhos na sala de aula, né? E aqui, na verdade, eu descobri que eu não sabia nada sobre história em quadrinhos, porque é muito interessante, é algo que você pode aprofundar bastante e levar, além do conhecimento histórico de um período ou analisar um personagem em si,
levar o aluno a ele também fazer parte, né, de uma história em quadrinhos, ele poder criar, entrar nesse universo, eu achei muito interessante. E no sábado a gente conseguiu trazer a Rebeca Prado, uma quadrinista mineira, que veio falar um pouco sobre como é o processo de quadrinhos, e a gente conseguiu expor os trabalhos dos meninos que fizeram, né, durante a semana, as oficinas. Foi muito proveitoso, foi muito bacana, a gente pôde vivenciar algumas experiências bem interessantes, e acho que foi uma ótima forma de falar de quadrinhos na cidade, assim.